bem sem graça. Evangelho de Lucas, capítulo 1. E ontem nós já lemos a anunciação do nascimento de Jesus. E eu queria que você pegasse comigo ali no versículo 38. Logo depois que o anjo diz a Maria que ela será a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, e ela se coloca ali em dúvida de como isso se fará. Uma menina escolhida por Deus, certamente que Maria era uma mulher de muita oração, porque o Magnífica é a junção de várias passagens bíblicas, o que mostra que ela conhecia a palavra de Deus. Certamente naquele momento da visita do anjo, Maria estava no momento de oração, eu creio. E quando o anjo anuncia que ela será a mãe do Salvador, ela não compreende, ela questiona o anjo, e ela não demora muito e ela dá a resposta. E é essa resposta que eu quero que você leia comigo no versículo 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavras da salvação. Começou com ela. O anjo veio, anunciou, ela não sabia o que aconteceria, mas ela disse o seu sim, independente daquilo que aconteceria com ela. Maria, que conhecia a palavra de Deus, quando ouviu aquele anúncio, sem saber o que aconteceria, mas ela, já conhecedora da palavra de Deus, ela foi obediente. Ela obedeceu aquilo que Deus disse a ela através do anjo. Ela poderia ter dito que não, que iria pensar, mais tarde, depois ela responderia, como nós às vezes fazemos, quando somos convidados para um trabalho do Senhor. A gente sempre diz assim: olha, hoje eu não posso porque eu estou com uma tosse, estou com uma gripe, na hora que eu curar, aí eu vou. Ou então, eu não posso por isso. A gente coloca em situações para poder dizer ao nosso. E nessa manhã, nesse primeiro momento, nós queremos falar sobre isso, sobre a nossa obediência à palavra de Deus, a nossa obediência ao chamado de Deus, mas não qualquer tipo de obediência, uma obediência com alegria, porque fazer a vontade de Deus na nossa vida precisa ser com alegria, porque muitas pessoas vão depender daquele sim que eu disser, como Maria disse, sim, prontamente, diz eis aqui, e aí nós sabemos a sequência da palavra, que ela obedece aquilo que Deus quer, imediatamente ela se coloca em serviço, porque ela sai dali e vai atender a sua prima Isabel, que também estava grávida, que já era de idade. E Maria não mede esforços. Eu não conheço, Terra Santa, mas todos os que conhecem sempre dizem que era um caminho muito difícil para chegar da casa dela até Isabel. E ela não mediu esforços e ela foi. E eu tenho certeza, ela foi com muita alegria, porque logo na sequência a gente vai ver que ela canta, que o Magnífica é um canto, de alegria. E ela diz que a alma dela exulta de alegria porque ela se achou, porque Deus quis escolhê-la, porque Deus quis chamá-la para o serviço, e ela se põe com alegria para servir o Senhor. Mas foi fácil? Foi fácil? Será para Maria servir ao Senhor com alegria? Eu acredito que não, porque mesmo quando ela não entendia ainda aquilo que Deus queria para ela, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, deixa eu ver que eu marquei, várias vezes, só dar uma coladinha aqui, no versículo 19 e no versículo 51, diz assim, no 19 diz: Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. No versículo 51 também diz: sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, tudo aquilo que Deus ia mostrando para ela através dos
fatos ela ia guardando no coração, com alegria. Mesmo sabendo do sofrimento que ela passaria, não completamente, porque ela não sabia ainda como exatamente tudo aconteceria, mas já sabia que uma espada de dor transpassaria o seu coração. E ela segue Jesus pelo caminho que ele teria que fazer. Mas nesse caminho Maria não estava sozinha, porque Deus, na sua infinita misericórdia, não nos permite caminhar sozinhos, porque Ele sabe que em algum momento da nossa vida nós podemos fraquejar. E Deus sempre coloca ao nosso lado anjos, companheiros, amigos, irmãos. Quantos aqui são do mesmo grupo de oração que você, que caminham com você há muito tempo? Né? Eu disse para você, nós estamos nesse grupo de oração, eu e meu esposo, nós nos conhecemos no grupo de oração. Antes do encontro de oração que acontece todo ano lá na nossa paróquia, chama Caminho da Paz. Este ano nós vamos para a 26ª edição. E nós nos conhecemos lá nesse encontro. Ele estava tocando, lindo lá para cantar, cantando, animando o encontro. E eu fazia catequese. Era pequena ainda, acho que. Não, nessa época eu já estava trabalhando na catequese. Olha que bênção, né? Eu fiz a minha catequese com 11 anos. E aí eu já cantava na missa das crianças de manhã, né? As irmãs claretianas eram responsáveis pela catequese. E eu sempre gostei de cantar. E logo elas viram isso, né? Na catequese sempre me colocavam ali para ajudar a catequista a cantar, as musiquinhas que tinha. E eu gostava muito. Então daí elas já me convidaram para ir para a catequese e cantar na missa das crianças. E eu fui com muita alegria. E na minha época que eu cantava, não tinha teclado, não tinha violão, não tinha nada. Era eu, a irmã e a outra menina. Lindo, maravilhoso que era. Sem nenhum instrumento. Ninguém falava que a gente desafinava, né? Porque não tinha instrumento. Então, todo que a gente cantasse era esse mesmo. E aí, depois eu fiz a minha crisma, com já 15 anos, né? Demorou para fazer, porque a gente tinha toda uma sequência que tinha que fazer. E aí, a nossa turma de crisma, a nossa catequista, ela já era da renovação carismática. E ela levava. Todo encontro que tinha, ela levava os crismandos. Nos levava. E nos levou para esse encontro. E lá eu conheci meu esposo, que é meu companheiro até hoje, graças a Deus, né? Vamos fazer 25 anos de casados. E aí, lá eu cheguei, estava ele lá lindo, tocando, que lindo. Eu sempre achei muito lindo que tocava, porque eu gostava de cantar. Então eu achava bonito, né? Sempre achei bonito. E aí, naquele encontro, o padre que estava pregando, e eu fui com uma turma, a gente só andava de turma, né? Não sei se vocês também são assim, né? A gente gosta de andar de turma. E a gente foi para lá. Mas 5, 6 meninas e os meninos que acompanhavam a gente, os guarda-costas, né? Sempre tem. E aí eles estavam juntos, a gente entrou. E tinha pouquinha gente no encontro, umas 20, 30 pessoas só. Porque era a primeira vez que se fazia aquele encontro, então as pessoas não tinham ainda o costume de participar de encontros. E aí naquele encontro, o padre viu que nós estávamos ali embaixo dançando, né? Não era bagunça, era dança. Todas as músicas da capa que a gente gostava de dançar, a gente dançava tudo. E aí ele chamou, pediu para que a doutora Ana Lúcia ela foi em mim, porque ela me conhecia. E ela falou assim: olha, o padre pediu para você subir lá no palco e fazer os gestos, né? Vou fazer os gestos para os jovens fazerem igual. Aí eu falei, e eu não fui como Maria. Na hora eu fiquei com medo, né? Apesar de estar ali junto com a turma, mas eu fiquei com medo de subir naquele palco. Aí eu não tenho vergonha, né? Morri de vergonha, sempre fui muito tímida. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, mas é Jesus. Ai, meu Deus, é Jesus, né? Foi igual eu sou. É Jesus, quando Jesus chamar, não pode ser não. Eu falei, agora. Aí eu já chamei uma, duas, três, falei, o padre mandou chamar a gente, todos nós estamos para ir para lá. E ele tinha uma chamação, eu disse, vamos, meninas, vocês. Aí as duas, tenho duas amigas até hoje, elas são minhas amigas, estão na catequese, estão do Ministério de Música, lá da nossa paróquia. E elas duas eram bem assanhadinhas, assim, tá? Eu chamei as duas, né? Porque daí elas
mas era um palco, gente. Eu acho que esse daqui era menor que esse daqui, ó. Uma coisinha assim pequenininha. E lá veio eu com aquele monte de gente subindo. Ela, não cabe todo mundo. Aí ela falou assim, só você, pode ser só você e mais uma. Eu falei, ai, a gente só dança junto. A gente só dança junto. E daí subimos, né? Então, acho que 3 cabem. Aí foi eu e as 2 mais ensaiadas, que daí eu, né? Eu fico escondido no meio delas e pronto. E chamei, subimos. E aí nós ficamos ali fazendo. Nós inventávamos, né? Então, o primeiro ministério de dança da nossa paróquia fomos nós, eu e mais 2 meninas. E aí a gente ficou ali fazendo gestos durante todo o encontro. E nesse estava em cima do palco, eu me aproximei do meu esposo, né? Porque ele estava tocando, eu estava ali dançando, e a gente foi fazendo amizade ali. E daí, depois disso, nós namoramos, nos casamos, e aí os nossos filhos nasceram. E graças a Deus, durante toda a nossa caminhada, Deus sempre colocou ao nosso lado pessoas que foram nos ajudando. Mas Deus quis colocar ao meu lado meu esposo para que ele caminhasse comigo, para que junto nós pudéssemos ir dizendo nosso sim a Deus, a cada chamada, a cada missão que Ele nos foi colocando. E a nossa primeira missão foram os nossos filhos, né? E eu quero contar para você a presença de Maria, essa presença forte de Maria na minha vida, na vida dos meus filhos. E no momento em que nós dissemos sim, o nosso sim a Deus, no momento em que eu disse o meu sim para subir naquele palco, que para mim eu não compreendia ainda o que estava acontecendo. Isso há 25 anos atrás. Eu não compreendia, mas eu fui, e de uma forma, talvez até como eu disse, na ignorância eu disse o meu sim a Deus, né? Naquela hora. Apesar de já estar na catequese, mas como ontem o Sérgio pregava, Pedro conhecia a palavra de Deus. Pedro conhecia, tinha visto os milagres de Jesus, mas ele não tinha tido uma experiência. A experiência do batismo no Espírito Santo. Eu também fui assim, porque eu estava na catequese, eu formava crianças para receber Jesus Eucarístico, mas eu ainda não tinha tido aquela experiência do batismo no Espírito Santo. E foi depois que eu entrei para a renovação carismática católica, é que eu tive essa experiência profunda do amor de Deus. E daí nunca mais eu quis deixar Jesus. E daí nunca mais eu quis abandonar. E daí vieram as provações, vieram as tribulações, como também na vida de Nossa Senhora. Porque todo sim tem uma consequência. Todo sim tem uma consequência. E obedecer não é fácil. E obedecer com alegria é muito mais difícil. Porque muitas vezes a gente não quer fazer aquilo, né? Essa hora, mas eu tenho que ir. Você vai contrariado. E aí acaba muitas vezes até dificultando a obra de Deus de acontecer. Mas eu sempre pedi muito isso para o Senhor, meu coração, Senhor, em todos os momentos, né? Que eu não fraqueje. E quando o nosso primeiro filho nasceu, o Jonas, ele nasceu de 8 meses. Nós nem tínhamos feito o chá de bebê, porque a gente estava preparando para fazer. Era para ele nascer em outubro, de 12 a data, eu lembro o condutor disse, de 12 a 19. Eu coloquei na minha cabeça que ele vai nascer dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas ele, muito apressado que era, quis nascer em setembro. E aí ele nasceu no dia 19 de setembro. E eu, na época, então, não havia me tocado disso. Lá na nossa comunidade, nós somos da paróquia Nossa Senhora da Guia, do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo, e os nossos padres são saletinos, da congregação saletina, que é de Nossa Senhora da Salete. Então, Nossa Senhora está ali de ponta a ponta. E aí, eu não sabia que no dia 19 de setembro era dia de Nossa Senhora da Salete, foi o dia que ele nasceu. E quando nós fomos para a maternidade, gente, nós não tínhamos ainda feito chá de bebê. A gente, acho que por ser muito jovem, a gente era meio inexperiente, né, nessas coisas. Gente, eu fui para a maternidade, sabe o que eu levei quando eu fui? Eu nem sei como que chama aquela calça que tem aqui embaixo. O mijão. O mijão.
Eu tinha um mijãozinho para levar. Só. Porque a gente estava se preparando ainda para ele chegar. E ele chegou antecipado, né? Foi uma correria, daí as avós corria para cá, para a fralda da doutora seguinte, corre. E eu lá. E assim eu fui para lá à noite. Eu só fui vê-lo no outro dia, já quase no final da tarde, que trouxeram ele, né? Porque ele nasceu, como ele tinha nascido prematuro, ficou, sei lá, tomando luz, não sei o que eles falaram lá, ele ficou. E ele, depois de algum tempo, ele tinha muita dificuldade para se manter, para se equilibrar. O corpinho dele era muito molinho, ele não ficava, tinha muita dificuldade, né, para o corpo dele. E aí ele tinha que fazer acompanhamento. Nós levávamos ele na pediatra, a mesma pediatra que me chamou para subir naquele palco foi a pediatra que cuidou dele. E aí ela disse assim: olha, nós estamos com a suspeita de que ele tem um probleminha assim, que é próprio de quando a criança nasce antecipada. Nós vamos fazer os exames e vamos ver. Fez os exames e quando fez os exames, ela disse assim: há uma suspeita de que ele tenha hidrocefalia, que é a água, né, no cérebro. E aí então nosso coração se apertou e eu comecei a rezar e pedir para Nossa Senhora que cuidasse dele. Então eu consagrei a Nossa Senhora da Salete, que é o dia que ele nasceu. E aí ele fez os exames, e quando veio o resultado dos exames, para nossa alegria, não tinha nada. Graças a Deus. O doutor disse: não tem nada, ele está bem. Até a gente sempre brinca, né? Meu esposo diz assim: só tem uma coisa aqui no resultado do exame: excesso de inteligência. Ele nasceu com ele, excesso de dons. E com 3 aninhos, quando ele começou assim, a se firmar o corpinho mesmo, sentava ele naquela cadeirinha alta para papar, né, para comer. Ele pegava a colherinha, a outra, e ó, no prato, batendo. E como eu ficava muito sozinha, então minha companheira era a Canção Nova, a Rádio Canção Nova. Ouvi no dia, todos os dias, diariamente. E aí então ele começou a aprender as musiquinhas que tocavam na Canção Nova. Tocava, com 3 anos ele tocava, né, com o ritmo certinho. E a gente começou a se admirar, a gente falou: nossa, ele... E todo mundo que via falou: ele toca direitinho, né, bonitinho. E aí ficando aquele que bonitinho. Com isso, fiquei bonitinho. Quando foi acabando meus sofás, porque tudo que ele achava, ele era no sofá, era no guarda-roupa, era na panela, ela era tudo amassada lá em casa. E ele tocava. Com 9 anos ele estava tocando já na igreja, tocando bateria. Com 8 anos, eu acho, tocando bateria na igreja já. E aí ele começou a cantar, ele tinha uma vozinha bonitinha, ele tem a Rosinha que está sempre na nossa história. Já chamava ele, que queria que ele cantasse para Nossa Senhora, porque ele cantava as musiquinhas do cantinho da criança, ele sabia todas. E aí, volta e meia, ela chamava ele lá para frente: vem cantar para tia, vem cantar para tia. E aí ele tinha que cantar. E aí quando ele cantou na igreja a primeira vez, coisa mais linda, a gente precisava ver, coisa mais linda ele cantando. Aí o pessoal falou: vamos pôr ele para cantar na missa da Salete, né? Na festa da Salete. E aí por muito tempo ele foi o Maximínio da história, né? Quem conhece a história da Nossa Senhora da Salete, os videntes, Maximínio e Melânia. Então ele era o Maximínio. Durante o tempo que ele era pequenininho, né, que dava para fazer o menino, ele fez. E aí, uma graça de Deus na nossa vida, né? Veio o Gabriel, nosso segundo filho. E o Gabriel nasceu, menino, foi uma gravidez tranquila, nasceu certinho, não teve problema nenhum. Só que depois de... Ele nasceu no mês de abril, passados acho que 18 dias, começou a apresentar um problema, deu um refluxo. E aí nós levamos ele para o médico, fez os exames e ele tinha um problema. O estreitamento do piloto, que ia sair do estômago para o intestino. Então quando ele mamava, aquilo ali, em vez de abrir para sair, fechava e voltava. E aí ele teve que fazer uma cirurgia. E aí naquela época
a saúde estava de greve. Não tinha médico em lugar nenhum, você não conseguia nada. Mas Nossa Senhora intercedeu mais uma vez na nossa vida, colocou um anjo chamado Araci, e Araci tinha um sobrinho, alguma coisa assim, que era médico, trabalhava na Santa Casa, e ele conseguiu para nós, mesmo dia que a gente foi lá, ele já conseguiu a internação, no outro dia ele já conseguiu a cirurgia. E aí o Gabriel, pequenininho, foi fazer cirurgia. E ele fez aquela cirurgia e quando ele estava lá, as enfermeiras saíam nos quartos chamando para ir para a missa, né? Se alguém queria. E eu, lógico, fui para a Santa Missa. E aí, na hora da Santa Missa, arrumando o altar, tinha uma imagem linda assim, de Nossa Senhora, enorme, de Nossa Senhora de Fátima, bem no altar. E eu fiquei olhando para aquela imagem, me apaixonei por ela, eu quero uma imagem dessa para mim. Linda, fiquei ali um tempo contemplando. E aí a irmãzinha do hospital falou assim: você não quer me ajudar a arrumar o altar? Eu falei assim: ajudo. E ajudei ela a arrumar tudo. E aí no folheto eu comecei a ler. Sabe que dia que era? O dia que meu filho fez a cirurgia? Dia 13 de maio. Sabe o que é 13 de maio? Nossa Senhora de Fátima. E aí eu consagrei meu filho a Nossa Senhora de Fátima. E aí ele era miudinho, magrinho. Aí, depois daquela cirurgia, teve pipoca, se tornou igual uma pipoca. Ficou coisa mais linda, fofo, gente. Tem umas fotos dele que eu amo de ver. Todo mundo que via ele queria perguntar uma jeitinha dele, ele corria de raiva, de fazer cara feia. Mas assim, e aí ele cresceu um menino alegre, sorridente, que gostava muito de dançar, adorava dançar. Ele viu o Jonas tocando, ele queria também. Desde pequenininho também ele batia, queria bater. E depois que ele cresceu, se tornou um lindo jovem, teve muitas dificuldades, sim, mas cresceu esse menino lindo que ele é hoje, por fora, por dentro. Menino lindo de Deus. Agora, no mês passado, ele terminou o curso. Hoje, ele vai, agora no final do mês, ele vai fazer a colação de grau. Ele é bacharel em Direito. Você vai aplaudir? Hoje ele é baterista no Ministério de Música e é pregador da Palavra de Deus. Prega a gente com uma unção, uma autoridade. Quando ele fala, a voz dele é meio grave, até meio. E aí depois dessa cirurgia do Gabriel, veio a minha princesa, a Débora. A gente sempre queria uma menina, né? Daí veio um menino, veio outro menino e veio a Débora, a princesa da casa, a entendo da casa. E eu fui, foi uma gravidez normal, fizemos o pré-natal normalmente. Fui para o hospital para ter o bebê de manhã, uma manhã linda de sol, fomos, toda feliz, porque vai nascer uma menina, tá. Nasceu uma menininha linda, maravilhosa, só que a mamãe só foi ver ela 3 dias depois, também. 3 dias depois que eu fui ver a minha filha. Porque ela nasceu com problema cardíaco. Ela tinha tetralogia de Fallot, são 4 deficiências no coração. E ela teve que ficar na UTI, improvisada no hospital que eu ative, porque ela não tinha UTI. E ela ficou 3 dias ali, sobrevivendo pela graça de Deus. E aí os médicos diziam: olha, urgentemente temos que arrumar um hospital para que ela nasça, para que ela faça essa cirurgia, porque senão ela vai morrer. E aí saindo dali, nós fizemos acompanhamento médico e ficamos tentando levá-la para o hospital para fazer a cirurgia. Mas ela ali, ainda na UTI, ela não podia sair porque ela não conseguia respirar sozinha, ela estava no balão de oxigênio. E eu não conseguia andar, né? Na cirurgia eu não conseguia me levantar. E quando eu fui sair do hospital, eu fui para lá para a UTI para vê-la, vi e fui para casa. E aí, depois de 2 dias, eu acho, um dia, chegaram lá, mandaram uma mensagem dizendo que eu teria que ir até o hospital, porque se ela conseguisse aumentar, ela poderia sair do hospital. Eu falei: mas como, né? Eu estava no balão de oxigênio, não estava
Deus. E a minha esposa sempre conta, né? Até ali eu não conseguia ficar em pé por conta da cirurgia. Mas quando falou assim, se ela mamar, ela pode sair, eu me levantei e saí correndo, fui na frente dele, né? Fomos para o hospital, chegou lá e ela mamou assim, nossa, aí faltava leite para do outro lado. Isso depois de 3 dias as enfermeiras tentando tirar o leite e não saiu uma gota. Quando ela pôs a boquinha para mamar, o leite jorrou igual no rio. E aí nós começamos a nossa caminhada procurando médico, hospital, por causa da cirurgia. Só depois de 3 anos é que nós conseguimos. E nesses 3 anos o Senhor sustentou a vida dela. Até a medicação que ela tinha que tomar controlada, nós não conseguimos encontrar em lugar nenhum e ela terminou não precisando tomar. Fomos para Curitiba, ficamos lá com ela internados e ela fez a cirurgia no mês de novembro, dia 27 de novembro. 27, eu sempre confundo essa data. Você sabe que se celebra no dia 27 de novembro? Nossa Senhora das Graças. Minha filha fez a cirurgia no dia de Nossa Senhora das Graças, consagrada a Nossa Senhora. O nosso sim com alegria a Deus, mesmo diante das dificuldades, fez com que as dificuldades se tornassem trampolim para a vida de santidade que nós buscamos, que nós procuramos. É fácil a caminhada? Não é. E não parou por aí, outras dificuldades vieram, mas hoje ela está aqui, né, essa menina linda, serva do Senhor, faz parte do Ministério Jovem, é do Ministério de Dança do nosso grupo de oração. Hoje elas estão responsáveis, ela, junto com a minha Norinha, né, que é a futura esposa do Jonas, estão coordenando o grupo de dança do Vinde Verde, que é o maior encontro que nós temos católico do Mato Grosso do Carnaval. Ela está junto com as meninas coordenando a dança. É pouca coisa? Não é, né? É a graça de Deus, é a resposta de Deus a um sim, talvez até impensado, mas um sim com alegria. Sim, eu vou, sim, eu faço. Eis aqui, Senhor, a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu quero convidar você hoje a pedir essa graça de Deus, a pedir a intercessão de Nossa Senhora na sua vida, para que o teu sim seja um sim